Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Fulgêncio, eu sou professor de Física do Poliedro. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre resultante centrípeta, que é um tópico muito importante para o vestibular. Bom, vamos lá. Sempre que um corpo estiver andando, ou seja, com velocidade, e alterar a velocidade desse corpo, vai existir uma grandeza física que mede a variação da velocidade. Só que velocidade é uma grandeza vetorial. E todas as grandezas vetoriais têm três características, que é módulo, direção e sentido. Se eu alterar uma dessas três características, mudou todo o vetor. Então, por exemplo, um carro andando em linha reta sempre a 50 km por hora. De repente, ele começa a aumentar de velocidade. Então, passa de 50 para 60, 70, 80, 90 km por hora. Alterou o módulo do vetor velocidade. Isso significa que existe a aceleração tangencial, que mede como variou o módulo da velocidade vetorial. Agora, outro exemplo. Um carro está andando a 50 km por hora e começa a fazer uma trajetória curvilínea. Ele pode até manter esses 50 km por hora. Só que se a direção da velocidade estiver alterando, alterou a velocidade vetorial. Isso significa que tem que existir uma grandeza física chamada aceleração, que mede a variação na direção da velocidade. Essa grandeza física que mede a variação da direção da velocidade vetorial se chama aceleração centrípeta. Resumindo, sempre que um corpo estiver em uma trajetória curvilínea, vai mudar a direção da velocidade vetorial. E quando muda a direção da velocidade vetorial, existe uma aceleração que mede a variação desta direção da velocidade. Essa grandeza física, que mede a variação na direção da velocidade, é a aceleração centrípeta, que sempre aponta, esse vetor aceleração centrípeta, aponta para o centro da trajetória. E existe uma equação para determinar o módulo desta aceleração centrípeta, que é v² dividido por r, onde r é o raio da trajetória para trajetórias circulares. Só que assim, se existe uma aceleração centrípeta, tem que existir uma força resultante centrípeta. Pense na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Só que essa aceleração que você coloca na segunda lei de Newton é a aceleração resultante, é a aceleração total. Se um corpo tiver só aceleração centrípeta, essa vai ser a aceleração resultante do corpo, uma aceleração centrípeta. Pode acontecer do corpo ter uma aceleração tangencial e centrípeta ao mesmo tempo, que é o caso do movimento circular uniformemente variado. Uma bolinha que está girando cada vez mais rápido. Ela tem o módulo da sua velocidade alterada em função do tempo e ela também tem a direção da velocidade alterada em função do tempo. Uma hora a bolinha está com a velocidade na horizontal, outra hora na vertical, e isso é uma alteração na direção da velocidade. Isso significa que no M seu V existem dois tipos de aceleração, a centrípeta e a tangencial. O azinho que você coloca na segunda lei de Newton é a aceleração resultante, que é a soma vetorial da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Beleza? Tá. Como é que você calcula essa resultante de forças na direção do centro? A equação da força resultante é massa vezes aceleração. Só que se você quer calcular só a resultante de forças numa direção específica, que é a direção do centro da trajetória, você só pode utilizar a aceleração que está na direção do centro da trajetória, que é a aceleração centrípeta. Então, a resultante de forças na direção do centro é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E a equação da aceleração centrípeta é v² sobre r. Então, a equação da resultante centrípeta fica mv² sobre r. E cuidado, hein? Resultante centrípeta não é uma força adicional. Ela não é uma força igual à força-peso, ou à força elétrica, ou à força de tração. A resultante centrípeta nada mais é do que uma resultante de forças numa direção específica, que é a direção do centro da trajetória. Vamos ver isso num exemplinho aqui. Eu tenho um pêndulo simples, uma bolinha presa por um fio. Inicialmente essa bolinha está em repouso. E quais são as forças que estão atuando na bolinha? Eu tenho a força-peso que está aqui para baixo e a força de tração, nesse primeiro caso eu chamei de força de tração T1, que está para cima. E se a bolinha está parada em repouso, a força resultante tem que ser zero, dado pela primeira lei de Newton. Para a força resultante ser zero, basta que a força de tração T1 seja igual à força-peso. Então, na primeira situação, eu tenho T1 igual ao peso. Agora, vamos pensar assim. De repente, você dá um peteleco nessa bolinha e ela começa a oscilar, um movimento harmônico. Se ela está oscilando, ela tem velocidade.
Só que essa trajetória que a bolinha vai percorrendo é uma trajetória curvilínea. Se é uma trajetória curvilínea, tem que ter aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, existe uma resultante de forças apontando para a direção do centro, para poder explicar essa aceleração centrípeta. Vamos lá, a bolinha está aqui oscilando. Quais as forças que atuam na bolinha quando ela está no ponto mais baixo? Eu tenho a tração, que eu vou chamar de T2, nesse segundo caso, e a força-peso. Só que a tração, ela não pode ser igual à força-peso, porque se a tração for igual ao peso, a resultante de forças vai ser zero. E se a resultante de forças que atuam em um corpo é zero, ou esse corpo está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, primeira lei de Newton. A bolinha não está parada e ela não está em movimento retilíneo, ela está no movimento curvilíneo. Se ela está em movimento curvilíneo, a resultante de forças tem que ser diferente de zero e tem que ter componente de força sobrando, uma componente da força resultante sobrando na direção do centro. Nesse caso, o centro da trajetória é o ponto O. E para sobrar forças na direção do centro, a força de tração tem que ser maior que a força-peso. Então, a força de tração T2 é maior que a força-peso. Como é que a gente formula matematicamente a equação da resultante centrípeta? A resultante de forças que sobra na direção do centro tem que ser tração menos o peso. Então, por exemplo, se a tração for 10 newtons e o peso for 8 newtons, a resultante centrípeta vai ser 10 menos 8, que são 2 newtons para cima. Então, a resultante centrípeta vai ser tração menos o peso. Só que a equação da resultante centrípeta é mv² sobre R. Então, vai ficar mv² sobre R igual a tração T2 menos o peso P. Então, se a questão fornecer para você o valor do peso, da massa, do raio da trajetória, que nesse caso seria o próprio comprimento do fio, e a velocidade da bolinha no ponto mais baixo, você consegue determinar quanto que vale a tração no fio no ponto mais baixo da trajetória. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com essa aula. Até a próxima aula.